Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, depois do Duílio fazer aquele péssimo negócio dando Mantuan, Duqueiroz, Ivan e Robert Renan, agora é a vez de vender o Pedro para o Zenit. Ele fala que é por 17 milhões. Se for por 17 milhões, pessoal, tudo bem. Até que será uma... Por mais que o moleque seja promissor, mas o Corinthians precisa de dinheiro. E será uma venda bem-vinda. Porque 17 milhões e o Pedro mal sequer jogou. E o Corinthians precisando. Tudo bem, 17 milhões de euros. Mas, como sabemos, como vimos a gestão do Ilho, é difícil acreditar. Eu quero que você use o espaço de comentário para dar sua opinião. Você venderia o Pedrinho, por 17 milhões de euros? Comente aí. Ou aguardaria mais, esperava para ele se valorizar ainda mais? Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. E não esqueça, hein? Ajuda o parceiro aqui. Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou deixar aqui os créditos por direitos autorais ao canal do Benja. O link do canal do Benja estará na descrição como crédito de direitos autorais. Assim que acabar o vídeo aqui, vocês vão lá e se inscrevem no canal do Benja, beleza? Vamos ver o que a galera vai falar aqui a respeito do Corinthians. Vamos lá e fortalece com like. E contratar o jogador. Mas, ô Clebão, essa parada do Luan, cara, quando o Corinthians contrata ele, em 2018, 2019, não, em 2018 ele ainda estava no Grêmio, e foi um ano bem abaixo. Ele tinha jogado bem a Libertadores em 17, que ele foi campeão, e aí em 18 ele fez um ano bem abaixo. O Corinthians, mesmo assim, foi lá e contratou, pagando 5 milhões de dólares ou de euros por 50% do passe do cara, o que é um absurdo. Na época, o Kleber, alegavam que era uma tal de fascite plantar, não era nem joelho. Tem uma fascite plantar que é complicada e é por isso que ele não joga. Mas o Luan, Kleber, na boa, não dá para colocar a culpa do fracasso que foi a carreira dele depois de 2017 na lesão, não, cara. Não dá. O Luan é desinteressado. O Luan não faz por onde. O Luan ele já teve inúmeras oportunidades com diferentes treinadores no Corinthians. Ele nunca jogou. O Luan ele já teve uma oportunidade de sair. Foi para o Santos, também não jogou lá. Alguns times brasileiros já mostraram interesse no Luan. Ele também não quis sair. Então é um cara, ô Clebão, que esse sim está sentado num contrato. Diferente de outros aí que muitas vezes eu até concordo com você, porque nessa discussão eu concordo com o velho e concordo com você, mas eu acho que a gente tem que analisar o macro. Porque em determinados momentos a crítica tem que cair sim em cima de jogadores, em determinados momentos a crítica tem que cair sim em cima de dirigentes, mas nesse caso do Curitiba, eu acho que o Antônio Carlos está certo. Porque na boa, Benja, ele já deve ter tido essa conversa internamente e não resolveu. E ele, quando ele fala, tá faltando vontade, tá faltando sangue no olho, é porque ele tá vendo desinteresse, mano. E o desinteresse, cabe ao jogador mudar, cabe ao jogador realmente ter um perfil um pouco mais competitivo. Cabe o jogador querer vencer. Cara, o Corinthians ele tá numa situação de merda no Brasileiro, mas o Curitiba, em 12 jogos, ele não venceu uma partida, velho. Será, por exemplo, que o Goiás tem mais time que o Curitiba? Será que o Cuiabá tem mais time que o Curitiba? O Bahia tem mais time que o Curitiba? São times aí do mesmo nível do Curitiba e que já conseguiram pelo menos uma vitória. Estão bem acima na tabela, inclusive do que o próprio Corinthians. Mas, cara, não ganhar uma partida, Kleber, precisa cobrar de jogador também, mano. Mas eu nunca disse que não deve cobrar do jogador, mano. O que eu tô querendo dizer é que a principal cobrança não é em cima do jogador. Quando ele vai a público e fala que o jogador tá sem... Velho, olha só, vou te falar, se eu sou o diretor do Corinthians, eu não contrataria o Luan. O Luan não tem o perfil de jogar no Corinthians. Às vezes parece que a gente não entende o perfil dos clubes. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, eu acho o Lucas Lima um excelente jogador, mas não tem perfil para jogar no Corinthians. Porque o Corinthians cobra outra coisa do jogador. Porque é o seguinte, tem jogador, se ele tiver mal tecnicamente, ele não dá mais do que aquilo. Porque o futebol dele é para técnica. Ele não vai dar um carrinho, ele não vai correr, dar vida, vai xingar, que é o que o Corinthians exige. Então, tem diretores de futebol que não entendem característica de clube, entendeu? Por exemplo, eu poderia contratar o Lucas Lima e dar certo? Até pode, mas não tem perfil de Corinthians. Mas, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem tem perfil de Corinthians? Sábado o Corinthians foi jogar com o Atlético Paranaense. Óbvio que o Atlético Paranaense era o favorito. Óbvio que era o favorito.
não só por jogar em casa, mas o Atlético Paranaense hoje tem um time muito melhor que o Corinthians. Mesmo sem treinador, o Atlético era para ter ganho de 5 ou 6-0. O Cássio fez 3 grandes defesas. O primeiro tempo, o Corinthians não viu a cor da bola. Teve 3 bolas na trave. Entendeu? É uma coisa assustadora ver o Corinthians jogar. As pessoas falam assim para mim, pô, mas você só critica o Corinthians. Eu queria entender, tirando o Cássio, o que tem para elogiar. O Vanderlei viu na coletiva que no segundo tempo o Corinthians jogou muito bem e que o Corinthians está vendo evolução. Eu, honestamente, mano, o Kleber e galera que está assistindo a gente, eu não estou vendo evolução alguma, gente. São 13 jogos com o Vanderlei, são 3 vitórias. O Corinthians não viu a cor da bola sábado. Não viu a cor da bola. O Corinthians não deu um chute a gol. Que evolução é essa, meu? Fala, mano. Que evolução é essa? Olha bem, eu concordo contigo, cara. Eu concordo contigo. O segundo tempo do Corinthians, ele conseguiu ser menos pior do que o primeiro. Deu uma leve melhorada no que o Corinthians apresentou entre um tempo e outro. Mas o fato do Corinthians ter melhorado no segundo tempo, comparado com o primeiro, não quer dizer que tenha sido um time competitivo. O Corinthians, Benja, ele tem que comemorar essa derrota de 1-0. Era para ter tomado um 5 na Arena da Baixada. Era para ter tomado um 5 ou até mais. O time do Corinthians é um amontoado dentro de campo. E quando o Corinthians vence o Santos, que é pior ainda que o Corinthians, muitas vezes as pessoas falam, agora vai, agora dá, vamos acreditar, o Corinthians vai ressurgir. Não vai, Benja, não vai. Esse ano, infelizmente, a realidade do Corinthians é lutar para não cair. O Corinthians apresenta um futebol ridículo, um futebol tosco e com uma postura de jogadores que a bola queima no pé. Na Vila teve aí um pouco mais de iniciativa e tudo mais, pela fragilidade do adversário do outro lado. Aí, de vez em quando, pontualmente, faz uma partida boa aqui ou ali, como fez com o Fluminense, como fez com o Atlético, mas não é um time que consegue engrenar, Benja, não é um time que consegue ser constante. O Corinthians só consegue ser constante na sua ruindade, na sua falta de iniciativa, com esse futebol de merda que joga. Nisso o Corinthians é constante. Agora, exigir que o Corinthians vença, Benja, 2 partidas consecutivas, não vai vencer. A última vez que o Corinthians conseguiu 2 vitórias, Benja, consecutivas, foi no Campeonato Paulista, em fevereiro, no começo do ano. Quem tá falando de Campeonato Paulista, cara, que assim como qualquer outro estadual é fraco. Só serve para você, teoricamente, tentar montar o time para disputar a temporada, para fazer testes, tentar organizar o time para não precisar organizar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Você usa o Paulista como laboratório, assim como qualquer outro estadual. E aí tem gente que fala, mano, você criticava o Lázaro, mas o Lázaro tinha um aproveitamento melhor que o Luxemburgo. Mas são campeonatos diferentes, cara. O Campeonato Brasileiro, Benjamin, o sarrafo é mais alto. Meu, seu time é ruim, mano. Mas é ruim mesmo, velho. É ruim, péssimo. É pior que o Curitiba. Paulista, mas, velho, pior que o Curitiba ninguém consegue ser, velho. Assim, se a gente montar um time aqui, ó, do papo reto, é capaz de a gente ganhar do Curitiba. Mas vou te falar, cara, o Corinthians, Benja, desse mato não sai cachorro, velho. Desse mato não sai cachorro. É constrangedor. Inclusive, por falar em constrangimento, Benja, você chegou a ver o tweet do Bento, goleiro do Atlético? Da galera fumando um lá atrás? Pois é, ele falou, pô, galera, próximo jogo dá uma segurada aí no F1. F1, pra quem não sabe, lá em Curitiba, é uma gíria que eles usam pra falar a respeito da maconha. Ele falou, dá uma segurada no próximo jogo. Ainda bem o Pum tava lá, tenho certeza que o Pum tava lá. Então, mas o Pum tava lá de gandula. E ele até ironizou o ataque do Corinthians, porque ele falou, ainda bem que não veio muita bola aqui. Ou seja, ele falou, pô, porque eu ia estar meio lerdo, numa dessas, se eu sou muito exigido, eu podia ter até falhado. Mas então, Benja, isso mostra o quanto o Corinthians é patético hoje. É patético. E não adianta torcedor do Corinthians, mano, mas o corintiano acredita sempre. Vai nessa. Vai nessa. Tá batendo no peito, achando que só camisa ganha jogo. Inclusive, Benja, o Corinthians ele tinha um trunfo a seu favor, que era a Arena. Porque dentro da Arena o Corinthians ele tinha um aproveitamento de 80% e fora um aproveitamento de 20%. Porém, hoje na própria Arena o aproveitamento é baixo. E te digo mais. Hoje, Benjamin, tem que abrir os olhos para não cair para a Série B. Mas eu tô falando, isso. Mas eu falo isso faz tempo, falo que eu tô exagerando. Eu tô falando faz tempo. E domingo, pega o Red Bull Bragantino às 11 horas da manhã na Arena, e o time do Red Bull tá jogando pra caceta, hein? Na quinta, meteu chocolate no Flamengo, 4-0, jogou numa barbaridade, né? Aí a sorte do Flamengo é que ontem tinha o Santos. E esse fim de semana ganhou de quem mesmo, o Red Bull, que eu esqueci?
Do Goiás. Goiás, Benja, que é confronto direto com o 2-0. Corinthians também. É. Porque se o 2-0. Goiás tivesse vencido o Red Bull, teria passado o Corinthians, ou e até a rodada- empatado. E a rodada foi boa, entre Também aspas, teria. para o Corinthians, porque os adversários do rebaixamento perderam. O América perdeu para o Inter, o Goiás perdeu para o Red Bull e o Bahia perdeu para o Fluminense de Ué, virada. vocês estão a 1 ponto da zona de rebaixamento. 1 ponto. E o Benja, só lembrando, e outra, velho, hoje tem jogo do Vasco, viu, Benja? O Vasco que também está numa situação caótica. O Vasco perdeu os últimos 5 jogos. Ele vai enfrentar o Cuiabá hoje, que é confronto direto também. É sem público. 9h30. Para ninguém assistir mesmo. É 9 horas, viu, velho? Para 9 ninguém horas. assistir o jogo. Para ninguém assistir o jogo. Ô, velho, você assistiu o Atlético Paranaense Corinthians? Eu só vi os melhores momentos que não deu para assistir. Não assisti o São Paulo. Aí eu vi lá. O Corinthians escapou de uma goleada, cara. Escapou de uma goleada histórica. E vai ser assim, mano. Viu, Benja? O time do Corinthians vai apresentar esses altos e baixos, mais baixos do que altos. E vai levando o campeonato. A hora que chegar no final do primeiro turno, vocês vão estar ali em Curitiba, aquele timinho, tudo brigando lá para não cair, cara. Essa é a situação suas no momento. Vocês podem falar o que for. O time do Corinthians é muito fraco. Muito. Gente, o Gil Mas no pior que vai primeiro... ter razão, mano. E o Gil no primeiro tempo, ai. Aí no segundo tempo, cara, quando eu vi o Vanderlei tirar o Rony e colocar o Juliano, eu falei, não tem o que fazer mais, velho. Não dá. Mas te falar, hein? Rony por Juliano. O Maicon, afogado. o Maicon, cara, olha, o Maicon, quando o Corinthians contratou o Maicon, eu não vou criticar a diretoria, porque eu falei, porra, o Maicon, Kleber, jogava muito no Corinthians, mas muito. Gente, eu não sei se o Maicon tá com algum problema pessoal, porque não é possível. Agora, o Yuri Alberto, que eu sei que tem um fã-clube grande aí, porque quando eu falei ano passado, até o Felipe Melo mandou um recado para mim, em entrevista. Gente, ele mata a bola de canela. Ele foi dar uma meia bicicleta lá, furou. Gente, o time do Corinthians é assustador, Kleber. Beija, mas esse Corinthians aí eu concordo com o Mano. Esse Corinthians jogou melhor com o Vitor Pereira. Esse mesmo elenco. Eu acho o Vitor Pereira muito fraco, treinador, ruim, não, né? Até acho que o Corinthians poderia até jogar mais do que jogou melhor. Aí eu pergunto, responsabilidade? Porque assim, né? Aí voltando lá atrás na coletiva do Zago, porque parece que o Zago ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Então a gente tem que responsabilizar também treinador, né? Responsabilizar todo mundo. Mas realmente o Corinthians tem um time muito limitado, né? Eu não acharia que o Corinthians ia ter tanta dificuldade como está tendo, até porque a gente viu esse próprio Corinthians jogar melhor que o Vitor Pereira. Mas o Corinthians está surpreendendo negativamente, cada dia mais. Né? Então você pega, por exemplo... Você viu o jogo do Santos e Flamengo ontem? Eu vi. O Santos, para mim, vai cair, cara. O Santos, para mim, de ontem, o Santos vai cair. Quem tem as piores perspectivas? Corinthians, Santos ou Vasco? O Santos ontem, para mim, é um time totalmente perdido dentro de campo. Cara, os caras não correm. Ontem, isso sim eu posso falar do Santos. Cara, os jogadores não faziam, nem pressionavam a bola. Eles não pressionavam o cara com a bola. Os caras do Flamengo jogando, parecia que de festa, né? Todo mundo bêbado, né? Ou sábado, quando você come a feijoada, parecia que todo mundo tinha comido a feijoada. Flamengo e Santos ontem, os caras pareciam que estavam vindo depois de um samba para jogar uma bola. Os caras numa preguiça, ninguém marcava ninguém. O Santos ia lá, fazia o gol, daqui a pouco o Flamengo fazia um, daqui a pouco o outro fazia, e foi assim o jogo inteiro. Cara, eu vou te falar, hoje a bola da vez aqui, velho, no chat, é o Kleber, cara. Ô, Kleber, os caras estão falando que você está fazendo gestos, sinais, você está sendo preso, estão pedindo para você mostrar o carro para ver se não é uma viatura. Olha o giroflex em cima lá, cadê? Não é viatura não, fica tranquilo. Não é mesmo, Kleber? Os caras estão pedindo para ir, ó. Não, pode ficar tranquilo aí, rapaziada. Ó o que o cara mandou aqui, velho, o Vidal. Ô, Kleber, levanta a sobrancelha se você quer ajuda.
Ô, Benji, o Clebão não pode mostrar o motorista porque ele tá ilegal, mano. Ó, o João Pedro Kleber foi pego pelo japonês da Federal. O Vidal, alguém ajuda o Kleber. Olá, o Vidal, dá um sinal, Kleber. Rapaziada, essa é a situação do Corinthians. Quem diria que depois de uma temporada satisfatória o ano passado. Foi uma boa temporada o ano passado. Ó, final de Copa do Brasil, quartas de finais da Libertadores. Saímos para o atual campeão, que foi o Flamengo. Sem falar que na Copa do Brasil nós fomos, porque até hoje, mano, se tem duas coisas que eu não vou esquecer na vida, é aquele gol do Pedrinho na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que eles falaram que foi falta, anularam o gol do Pedrinho, e aquela bola que bate claramente na mão do Léo Pereira e o VAR fala que bateu na barriga. Sinceramente, mano, essas duas coisas eu nunca vou esquecer. Como eu tava dizendo, a temporada do ano passado foi boa. Quarta da Libertadores, final de Copa do Brasil, quarto no Brasileirão. E sem falar que lideramos o Brasileirão por uma boa temporada, por um bom tempo. Só que como aí o elenco é não, fraco eu não vou falar assim, mas o elenco não é como um elenco do Palmeiras, do Atlético Mineiro, um elenco igual do Flamengo. É um elenco enxuto, o elenco do Corinthians. Então não aguentou todas essas competições. Aí teve que escolher, priorizou a Copa do Brasil. Mas esse ano, mano, cê é louco, foi um absurdo a diferença do ano passado para esse ano. Quem diria que a gente ia estar lá embaixo brigando com Curitiba, Cuiabá, Vasco? Quem diria isso, mano? Eu acreditava que a gente ia continuar na mesma toada, mano. Mas não. Mas ainda bem que tá chegando as eleições. Vamos ver o que acontece esse final de ano. Valeu, rapaziada. Não esquece de comentar. Não esquece de deixar o like. E ativar o sininho para não perder as notícias do Corinthians. Valeu? Tamo junto e vai, Corinthians.